meus irmãos, minhas irmãs, que imensa alegria estarmos juntos, né? Em mais esse momento de reflexão no projeto Comunhão no Lar, esse momento que nós nos reunimos para abrir as portas da nossa casa física e do nosso coração, para que os ensinamentos do Cristo venham chegar até nós por meio desses projetos oferecidos a toda a sua comunidade, que é a nossa querida Casa Comunhão Espírita de Brasília. E como nós temos feito ao longo desses nossos encontros, nós trazemos aqui hoje uma reflexão do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier e o autor espiritual Néio Lúcio. E nesse livro, o autor espiritual registra, né, os momentos de Jesus na casa de Pedro, em Cafarnaum, junto aos discípulos, fazendo alguns comentários das coisas do cotidiano, das dúvidas dos discípulos, das inquietações. Então é sempre gostoso a gente ouvir essas reflexões, porque elas são reflexões atemporais. Elas falam para o nosso espírito imortal. Elas falam para aqueles homens e mulheres da Palestina do século I e para nós, homens e mulheres do século XXI, ajudando-nos a rememorar os ensinamentos do Cristo, ajudando-nos a revivecer em nós os ensinamentos do Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o proveito comum. Do que será, né, que essa mensagem registra, qual será a sua essência para o nosso espírito. Bom, o autor registrou assim: dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia, a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo a respeito das verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado nem meia milha, quando avistaram vasta faixa de pântano. E o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou. Eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem barráquios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto se não chovesse, provavelmente estas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada
nos recôncavos de terra dura. E o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina o não visitasse? Amanhã, talvez, veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água, nos galhos ressequidos, parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto não as beneficiassem? Possivelmente, morreriam em breve até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu, com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas o diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui, as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo, espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel. O pior se mostra menos mal. O imperfeito melhora. O infortunado encontra alívio. E os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor, que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um. E distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade. E o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus se calou. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor, então, abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando, pensativo, as constelações que tremeluziam distantes. Nós vamos ver, e de uma forma, a doutrina dos Espíritos traz para nós a revivescência desse ensinamento do Cristo, de que tudo que Deus faz, tudo é perfeito, é planejado, é cuidadosamente organizado em favor de cada um de nós. Deus é justo, mas junto da sua justiça, Ele nos oferece a sua misericórdia. Deus é amor, mas Ele também educa. Então, junto do seu amor, Ele nos ensina.
Então, a gente às vezes olha para as coisas desse mundo e nós nos damos conta de situações tão difíceis, de situações tão dolorosas. Por vezes, irmãos e irmãs vivendo situações que nós pensamos que se fosse conosco nós não aguentaríamos. Tamanha dor, tamanha dificuldade. Então vamos nos lembrar dessa orientação que Jesus busca esclarecer aos apóstolos e traz para a gente nessa história. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece na vida de todos nós tem o propósito de nos tornar melhores. Mas cada um de nós precisamos dessas intervenções de Deus na nossa vida de formas distintas. Porque o que nós temos a melhorar é diferente em cada um de nós. Então, às vezes, nós olhamos algumas situações que parecem horríveis, deploráveis. Saibamos esperar o dia seguinte. Saibamos ter confiança nos planos do Criador para a nossa vida. Porque aquela situação difícil, aquela situação que nos mobiliza tanto, que por vezes nós achamos que nos ferem, mas que não tem o propósito de nos ferir, não tem o propósito de nos machucar, não tem o propósito de nos destruir, ao contrário. O propósito é de edificar em nós a nova mulher, o novo homem. O propósito é de permitir que nós sejamos plenos com o Criador, que nós sejamos inteiros com o Pai. E às vezes, os nossos equívocos, às vezes, os nossos débitos provocaram tanta dificuldade, tanta dor nos nossos irmãos de jornada, e nós alimentamos em nós tantos sentimentos contrários à nossa essência como filhos de Deus, que essa correção do Pai, né, essa intervenção do Pai na nossa vida, por meio das dificuldades, por meio das tempestades, parecem cruéis, mas não são. Não são sequer do tamanho do que nós necessitamos, porque Deus é misericordioso. Ele não castiga, Ele oferece para a gente a oportunidade da reparação, a oportunidade da reconstrução de vínculos. É por isso que aqui Jesus nos traz essa história falando, né, sobre o socorro, o proveitoso socorro do Pai, né, o proveito comum, o quanto nós precisamos aproveitar, tirar de valor das situações difíceis, que são difíceis num primeiro olhar. E aí Jesus, nessa história, usa a metáfora da natureza. Então a gente olha para a natureza e às vezes, né, vê esses processos de tempos com muito calor, como a gente tem vivido em alguns estados do Brasil, ou situações muito adversas, muito frio, ou situações de tempestades, ou situações de alguns desastres naturais. E a doutrina dos espíritos nos ajuda a entender que faz parte do processo de transformação da Terra. E esse movimento fora também é um movimento dentro de nós. É o nosso processo também que acontece dentro de vendavais, de tempestades, de movimentação, de tirar muita coisa do lugar para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa recomeçar, né? Para que a gente possa seguir a nossa jornada. Então,
Aqui, Jesus está nos falando que esses cuidados da natureza, que às vezes nos inquietam, que às vezes nos assombram, né? Se a gente olhar com atenção, são socorro celeste. É isso que ele usa, né? Jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada um recebe o que necessita, onde se encontra, como se encontra, na justa medida que necessita. E nesse cuidado celeste, o criminoso tem a oportunidade de se tornar menos cruel, o mal menos mal, um pouco mais generoso, o imperfeito melhora um pouquinho. São as intervenções homeopáticas do Pai na nossa vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você está vivendo nesse momento uma dificuldade muito grande, agradece a Deus pelo socorro dos céus na sua vida. E peça a Deus para te ajudar a enxergar a intervenção dele para te tornar uma pessoa melhor. E lembra que Deus é Deus de amor, é Pai, cuida, protege, educa, não castiga. Essas dificuldades nos batem à porta para que sejamos melhores um pouquinho, hoje, em relação ao que éramos ontem. Então aceitemos o socorro celeste em nossa vida, para proveito de todos nós. Fiquem em paz, um beijo grande nos seus corações e até uma próxima oportunidade.